Oi, gente, voltei. Hoje eu vou ler o capítulo 1, 2 e 3 do livro de Segundo Reis, tá? Mas antes eu vou ler aqui uma introdução, tá? O livro de Reis continua a história dos dois reinos, o reino de Israel no norte e o reino de Judá no sul, começando em 853 a.C. e indo até 586 a.C., quando os babilônios conquistaram Jerusalém, destruíram o templo e levaram o povo para o cativeiro na Babilônia. Vamos orar para depois começarmos a leitura. Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para te agradecer por mais este dia, por podermos estar aqui e ler o Teu livro sagrado, Senhor. Pai, dê-nos ânimo, Pai, para continuarmos com a leitura. Ensina, Senhor, tudo o que devemos fazer, tudo o que devemos ler. Dê, Pai, a nós entendimento e sabedoria, não só para mim, mas para as pessoas que estão ouvindo também, Pai. Ajude-nos, Pai. Nos ensina. Nos dê a sua bênção, Senhor. Fique conosco. E peço ao Senhor que abençoe a todos. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Depois da morte do rei Acabe, vamos lá, primeiro capítulo 1 de Segundo Reis, tá? Depois da morte do rei Acabe de Israel, o país de Moabe se revoltou contra Israel. O rei Acasias, que ficou no lugar de Acabe, caiu do terraço do alto do seu palácio em Samaria e ficou muito ferido. Então mandou que alguns mensageiros fossem consultar Baal-zebub, o deus da cidade filisteia de Ecrom, a fim de saber se ia sarar. Mas um anjo do Senhor mandou que Elias, o profeta de Tisbé, fosse encontrar-se com os mensageiros do rei Acasias e lhes perguntasse assim: por que vocês estão indo consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom? Por acaso pensa que não há Deus em Israel? Digam ao rei que o Senhor Deus diz: você não vai sarar dos seus ferimentos, você vai morrer. Elias fez o que Deus havia mandado, e os mensageiros voltaram para o lugar onde o rei estava. Ele perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem se encontrou com a gente e disse que voltássemos e disséssemos que o Senhor manda perguntar o seguinte: por que é que você está mandando mensageiros para consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom? Será que você pensa que não há Deus em Israel? Você não vai sarar dos seus ferimentos, você vai morrer. Como era o homem que lhe disse isso? Perguntou o rei. E eles responderam: ele estava usando uma capa de pele de animais, amarradas com um cinto de couro. É Elias, o profeta de Tisbé, disse o rei. Então mandou que um oficial fosse com 50 soldados prender Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de um morro e disse: homem de Deus, o rei mandou você descer daí. Elias respondeu: se eu sou um homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e os seus soldados. No mesmo instante desceu fogo do céu e matou o oficial e os seus soldados. O rei enviou outro oficial com 50 soldados. Ele subiu e disse a Elias: homem de Deus,
o rei ordenou que você desça daí agora mesmo. Elias respondeu: se eu sou o homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e os seus soldados. No mesmo instante, o fogo de Deus desceu e matou o oficial e os seus soldados. Mais uma vez, o rei mandou um oficial com 50 soldados. Ele subiu o morro, ajoelhou-se em frente de Elias e pediu: homem de Deus, por favor, não acabe com a minha vida, nem com a vida destes 50 homens. Os outros 2 oficiais e os seus soldados foram mortos pelo fogo do céu, mas tenha dó de mim, por favor. O anjo do Senhor disse a Elias: desça com ele e não tenha medo. Então Elias foi junto com o oficial falar com o rei e disse: o Senhor Deus diz assim: ó rei, você agiu como se Israel não houvesse Deus para consultar e mandou mensageiro para consultar Baal-zebub e o Deus de Ecrom. Por isso você não vai ficar bom, você vai morrer. E Acasias morreu como o Senhor tinha dito, por meio de Elias. Acasias não tinha filhos e por isso seu irmão Jorão ficou no lugar dele como rei. Isso aconteceu no 2º ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Todas as outras coisas que o rei Acasias fez estão escritas na história do rei de Israel. Agora nós vamos para o capítulo 2 de 2 Reis. Chegou o tempo de o Senhor Deus levar Elias para o céu num redemoinho. Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu, e no caminho Elias disse: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os 2 foram até Betel. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e lhe perguntou: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os 2 foram até Jericó. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e perguntou: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Aí Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até o rio Jordão. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não o deixarei. Então eles saíram e 50 profetas os seguiram até o rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio e os profetas ficaram olhando de longe. Aí Elias tirou a sua capa, enrolou-a e bateu com ela na água. A água se abriu e ele e Eliseu passaram para o outro lado, andando em terra seca. Ali Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. Elias disse: esse pedido é difícil de atender, mas você receberá o que está me pedindo se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me vir, não receberá. Assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo
os separou um do outro, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu e gritou: meu pai, meu pai! O Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio, depois pegou a capa de Elias que havia caído, voltou para a beira do rio Jordão e parou ali. Então bateu na água com a capa de Elias e disse: onde está o Senhor, ó Deus de Elias? Aí bateu de novo na água e ela se abriu, e ele passou para o outro lado. Os 50 profetas de Jericó viram isso e disseram: o poder de Elias está com Eliseu. Então foram encontrar-se com ele, ajoelharam-se diante dele e disseram: nós que estamos aqui somos 50 homens fortes. Deixe que vamos procurar o seu mestre. Talvez o Espírito do Senhor Deus o tenha carregado e deixado em alguma montanha ou em algum vale. Não, vocês não devem ir, respondeu Eliseu. Mas eles insistiram até que ele mudou de ideia e deixou que fossem. Os 50 foram e durante 3 dias procuraram Elias por toda parte, porém não o acharam. Então voltaram a Jericó, onde Eliseu estava esperando. Eliseu disse: eu não falei para vocês não irem? Engraçado, né? Em tudo vai fazendo ligação ao Senhor Jesus, né? 3 dias que o Senhor morreu na cruz e no terceiro dia ressuscitou, né? Então vamos continuar. Alguns homens de Jericó foram falar com Eliseu e disseram: como o Senhor sabe, esta cidade é boa, mas a água não presta e provoca abortos. Então Eliseu mandou: ponha um pouco de sal num prato novo e tragam para mim. Eles levaram e Eliseu foi até a fonte, jogou sal na água e disse: o que o Senhor Deus diz é isso: eu fiz essa água ficar pura e ela não provocará mais mortes, nem abortos. E aquela água ficou pura até hoje, como Eliseu disse que ia ficar. Como o Senhor Jesus falou, né? Ele era a água, né? Quem bebesse daquela água nunca mais teria sede, né? Eliseu saiu de Jericó para ir a Betel. Ele ia andando pela estrada quando alguns rapazes saíram de uma cidade e começaram a caçoar dele, gritando assim: "Ô, seu careca, fora daqui!" Eliseu virou para trás, olhou firme para os rapazes e os amaldiçoou em nome de Deus, o Senhor. Então 2 ursas saíram do mato e despedaçaram 42 deles. Dali, Eliseu foi até o Monte Carmelo e depois voltou para Samaria, ou Samaria, né? Agora nós vamos para o 3. No ano 18 do reinado de Josafá de Judá, Jorão, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 12 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus, o Senhor, porém não foi como seu pai ou a sua mãe Jezabel. Jorão derrubou a coluna do deus Baal que seu pai havia mandado levantar. No entanto, como o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito antes dele, Jorão levou o povo de Israel a cometer os mesmos pecados sem parar. Tomar água. O rei Mesa, do país de Moabe, criava carneiros e todos os anos entregava como imposto ao rei de Israel
100.000 carneirinhos e a lã de 100.000 carneiros. Porém, quando o rei Acabe morreu, Mesa se revoltou contra Israel. Por isso, o rei Jorão saiu imediatamente de Samaria e reuniu todo o seu exército. Ele mandou ao rei Josafá de Judá o seguinte recado: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você quer ir comigo guerrear contra Moabe? O rei Josafá respondeu: eu irei, estou às suas ordens. E assim também os meus soldados e os meus cavalos e caminho pegaremos para o ataque. Nós iremos pelo caminho do deserto de Edom, disse Jorão. E assim o rei Jorão, o rei de Edom e o rei de Judá partiram e marcharam 7 dias. Então a água acabou e não havia água nem para os homens, nem para os animais de carga. Aí o rei Jorão exclamou: estamos perdidos. O Senhor Deus nos entregou os 3 ao rei de Moabe. O rei Josafá perguntou: existe por aqui algum profeta de Deus, o Senhor, para que consultemos o Senhor por meio dele? Um oficial do exército do rei Jorão respondeu: Eliseu, filho de Safate, está por aí. Ele era o ajudante de Elias. Ele é profeta e diz o que o Senhor manda. Diz o que o Senhor manda, disse o rei Josafá. Então os 3 reis foram falar com Eliseu. Mas ele disse ao rei de Israel: o que é que eu tenho com vocês? O que é que eu tenho com isso? Vá falar com os profetas que o seu pai e a sua mãe consultavam. Jorão disse: não, pois foi o Senhor quem nos entregou os 3 reis Não, pois foi o Senhor quem nos entregou os 3 reis ao rei de Moabe. Eliseu disse: juro pelo Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, que se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor. Agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu e ele disse: o que o Senhor diz é isto: façam muitas covas em todo o leito seco deste ribeiro, pois vocês não vão ver chuva nem vento, mas mesmo assim o leito deste ribeirão vai se encher de água, e vocês, seu gado e os seus animais de carga terão muita água para beber. É incrível que o Senhor fazia tudo, né? Eles viam o poder do Senhor, mas acreditavam no poder e os outros deuses de pau, de pedra, achava que eles iam fazer alguma coisa. Não dá para entender, né? Viu o que o Senhor fazia, sabia que o Senhor era todo-poderoso, mas caíam, né, nas armadilhas do inimigo. Então seus animais de carga terão muita água para beber. E Eliseu continuou: e para o Senhor Deus é fácil fazer isso. Ele também lhes dará a vitória contra os moabitas. Os senhores conquistarão todas as melhores cidades deles e as cidades cercadas de muralhas. Cortarão todas as suas árvores frutíferas, taparão todas as suas fontes de água e estragarão todas as suas terras de plantação, cobrindo-as de pedra. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio correndo na direção de Edom e cobriu o chão. Como eu já disse, né, gente, em outros vídeos,
Nós estamos lendo o Antigo Testamento, então aqui ainda eles faziam sacrifício, né, para perdão dos pecados, né? Eles matavam os animais para que o sangue dos animais purificava os pecados, né? Mas depois que o Senhor Jesus veio, ele foi o sacrifício perfeito. Ele veio exatamente para isso. Aí parou, a partir da hora que o Senhor Jesus veio, o sacrifício parou. Não teve mais o templo, foi destruído nos anos 70, depois de Cristo, e nunca mais teve sacrifício de animais, né? Então vamos continuar. Os moabitas ficaram sabendo que os 3 reis tinham vindo atacá-los. Então todos os homens que podiam lutar, tanto os mais velhos como os mais moços, foram chamados e ficaram na fronteira. Quando eles se levantaram na manhã seguinte, o sol estava brilhando na água, fazendo com que ela parecesse vermelha como sangue. Então gritaram: aquilo é sangue! Com certeza os 3 reis lutaram entre si e mataram uns aos outros. Vamos pegar tudo o que eles deixaram no acampamento. Porém, quando os moabitas chegaram ao acampamento, os israelitas os atacaram e os fizeram fugir. Os israelitas perseguiram os moabitas, matando-os e destruindo as suas cidades, conforme iam passando por um terreno de plantação. Cada israelita jogava uma pedra nele, até que finalmente todos os campos estavam cobertos de pedras. Eles também taparam as fontes e cortaram as árvores frutíferas. No fim, somente a capital, a cidade de Kir-Eres, ficou faltando, mas os atiradores de Funda a cercaram e a atacaram. O rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha, então, com 700 soldados armados com espadas, tentou forçar passagem através das linhas inimigas, a fim de fugir para perto do rei da Síria. Porém, não conseguiu. Então pegou o seu filho mais velho, que iria ficar no lugar dele como rei, e ofereceu em sacrifício ao Deus de Moabe. Tá vendo por que Deus mandava matar esse povo? Era um povo as pessoas que serviam o próprio inimigo, né? Os deuses deles era esse. Jesus. Então ele ofereceu em sacrifício ao Deus de Moabe nas muralhas da cidade. Os israelitas ficaram apavorados e por isso saíram dali e voltaram para o seu país. Então nós terminamos o capítulo 3 também. Para mim está sendo uma bênção a leitura. Espero que para vocês também, que vocês sejam edificados na palavra, porque é muito bom, tá, gente? Eu agradeço muito ao Senhor por essa leitura e peço a Deus que abençoe a todos. Fique com o Senhor Jesus.